Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os ministros e todos os irmãos que estão reunidos no dia de hoje, lá na Colômbia, que hoje é feriado, e há um montão de lugares, muitas congregações que estão reunidas, como a congregação lá Sol da Manhã, em Bogotá, lá com Camilo Montoya, também com Mário Villegas, também na costa da Colômbia, no litoral da Colômbia e demais lugares da Colômbia, também na Venezuela, com nosso irmão Luiz Brito e nosso irmão Neftali Dias, nos seus diferentes lugares, também no Chile com nosso irmão Patrício, no Peru com nosso irmão Toribio, Panamá, na Espanha, nos Estados Unidos, Paraguai também, no Equador e no México, em vários lugares também que estão reunidos, ou estarão reunidos nessa noite, no dia de amanhã ou nestes dias. Mencionar a todos, pois, levaria muito tempo, mas vocês sabem que todos estão inclusos nessas saudações, que mesmo que não mencione os nomes, estão todos incluídos, e muitos me pedem uma saudação específica para um lugar, e às vezes pois posso enviar, ou às vezes eu incluo nas saudações gerais. A todos, mesmo que não inclua, já estão incluídos sempre nessas saudações. Todos desejamos estar preparados para a nossa adoção, porque para isso é que chegamos já até este lugar, até este tempo, é para nos preparar para obter essas promessas que Ele fez através dos profetas de Deus, os quais apontaram este tempo e eles viram de longe, e muitos deles falaram como se fosse seu tempo, outros falaram como se fossem eles mesmos, e inúmeras profecias que falavam, inspirados por Deus, e falavam ao povo, e se dava a entender como que era em seu tempo e como que eram eles mesmos. Mas ia chegar um momento onde já seria uma realidade. Como quando aconteceu no tempo do cumprimento da primeira vinda do Senhor. Vejam, muitos profetas falaram e profetizaram da vinda do Senhor e também dos sofrimentos que Ele teria. Como, por exemplo, Davi dizia: amarraram minhas mãos e meus pés, contar posso todos os meus ossos. Tudo isso estaria se cumprindo e estaria se realizando plenamente em uma maneira real, ou seja, o cumprimento disso em Jesus de Nazaré. E assim, muitas profecias que falaram sobre a primeira vinda do Senhor, muitos deles falaram como se estivesse se cumprindo neles nesse tempo. Era Deus se refletindo em todos esses profetas que falaram da primeira vinda do Senhor. E assim é para a segunda vinda do Senhor, porque Deus não muda sua maneira, Deus não muda sua forma. Como fez desde o princípio, assim continuará fazendo até o cumprimento pleno do seu programa. Nessa pequena conversa que temos nesta ocasião, para aproveitar e mandar essa saudação a todos, os que estarão reunidos, estão reunidos e estarão reunidos à noite, amanhã e depois de amanhã. Essa saudação, pois, podem colocar para todos, e também se chega a gravar algumas palavrinhas mais durante a semana, pois também podem colocar para compartilhar todas essas escrituras e escritos tão importantes que
nos foram de grande bênção e grande ajuda e de grande conhecimento, porque isso é o que cada um de nós necessita. Se não necessitássemos, então Deus não teria que ter essa etapa, na qual é o cumprimento do que já foi falado, que ia ocorrer em uma grande carpa catedral. Senão, então, não faltaria fazer uma carpa catedral. Já foi feita a parte principal e já está realizando tudo isso que foi falado, que ia ser cumprido antes do cumprimento pleno dessa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham. Deus tudo está cumprindo conforme o seu programa. Nos diz na mensagem, olhando o que não se vê, diz, e hoje nas entrevistas, estou diretamente da mensagem do folheto. Isso é do extrato que se encontra, vamos conseguir aqui, no livro de citações. Essa foi pregada em 3 de outubro de 58. Que isso está no parágrafo. Conseguimos agora rapidinho. 3 de outubro, outubro é 9. Na página 26. Na página 26. Outubro é 10. Outubro é 10, corrijo. Outubro é 10, mês 10. Outubro é 10, mês 10. El 3 de outubro de 58. 3 de outubro de 58. Página 26, parágrafo 216. Essa é o extrato. Esse é o extrato que vamos ler aqui do próprio livro para ler o que o irmão William escreve aqui. Diz... E hoje nas entrevistas o Espírito Santo foi maravilhoso e parece ser que isto vai continuar por certo tempo talvez, até que venha essa carpa sob o mesmo ministério que tive. Se é o mesmo ministério, pois já aí está nos dizendo que é o ministério de Elias que também estará aí. Porque ele teve o ministério de Elias em sua quarta manifestação. Porque nas entrevistas de hoje houve 4 visões grandes e importantes que, enquanto se realizavam as entrevistas, assim que parece ser que continuarei nisso até que comece a carpa, ou o que for que ele escolheu para começar a declarar seu nome em uma maneira nova. Ele aí escreve, onde diz até que venha essa carpa, sob o mesmo ministério que tive, escreve a carpa. E aqui, quando ele diz que ele tem escolhido para começar a declarar seu nome de uma maneira nova, escreve a carpa e o nome novo. E quando fizer, será tão perfeito como as outras coisas, e estou confiando em Deus que será maior que os outros, ou seja, que as 2 outras etapas, não porque seja nosso ministério, mas por causa das pessoas doentes e necessitadas. Há tanta necessidade na Terra hoje em dia. Ou seja, será um tempo de muita necessidade e já estamos vendo como está o mundo. Passamos nessa mesma mensagem. Diz na página 9 dessa mesma mensagem, diz, e a razão pela qual ainda estou no campo de trabalho hoje é porque
por fé, uma noite lá em Graceville, Indiana, cerca de 10 anos atrás, um anjo do Senhor que tinha me falado, ele escreve anjo, desde que eu era uma criança, me disse todas essas coisas, e eu saí e me conectei a isso. Muitas vezes não creio nas coisas que eles fazem, mas mesmo assim creio que aí está a Igreja do Deus vivente. E eu prefiro caminhar sozinho, com as poucas pessoas que realmente creem em Deus e o tomam realmente em sua palavra do que estar com milhões que o negam. Certamente suas obras o fazem. Moisés, note que no Monte da Transfiguração, ali estava Jesus com Pedro, Tiago e João, e ali apareceram Moisés e Elias, e embaixo estava um montão de pessoas. Não estavam ali com aquele que ia ser adotado. Ou seja, os que estavam ali, eles realmente criam em Deus e o tomavam em sua palavra. Não é que os demais não criam em Deus, mas nesse momento, os que estavam crendo no que Deus estava fazendo e o que Deus estava cumprindo, eram os que estavam ali nesse momento de adoção. Os demais, mesmo que crescem em Deus e criam que havia promessas, não estavam no momento preciso que se estava realizando isso ali em cima. Ou seja, que nem sequer estando perto podiam escutar. E muitas vezes podem estar escutando e podem estar vendo, e mesmo assim não tomar a palavra como diz aí, e o tomam em sua palavra, que estão com milhões que o negam. Ou seja, podem estar escutando e não estar compreendendo, entendendo, e o melhor, o negam. Ou seja, que é assunto de estar presente, mas também é assunto de crer. De crer, de receber e crer. Não é assunto de estar presente e não crer. Continua dizendo, Moisés se manteve como vendo o invisível. E ao final da jornada, da sua vida, me encanta dizer isso. Alguém me disse uma vez, Senhor Branham, você crê que Deus foi justo ao deixar Moisés por 40 anos com esse povo e depois o negou entrar à terra prometida? Mas o aporte glorioso da história de Moisés é que ele esteve na terra prometida 800 anos mais tarde. Foi visto com Jesus e Elias no Monte Carmelo, e diz aí Monte Carmelo e escreve da Transfiguração. Não somente isso, mas que ao final do caminho da sua vida, quando ele estava em pé na montanha, mexendo seu braço, dizendo a Deus, ao seu povo, e uma vez que olhou além do Jordão, com 120 anos sobre seus ombros, quando seu último fôlego acabava, ele subiu sobre a rocha ferida do deserto, ali estava presente, e ele não teve um anjo ajudante, e ele não teve um anjo ajudante que o tomou e o enterrou em algum lugar onde o mundo não sabe por quê. Aí a tradução deve ser, e ele teve um anjo ajudante. Aí estava presente e ele teve um anjo ajudante que o tomou e o enterrou em algum lugar onde o mundo não sabe por quê. Se manteve como vendo o invisível, ele escreve Arcanjo Miguel. Agora vejam aqui algo. Na mensagem, a casa de Deus,
Diz, pregado 19 de setembro de 2015, em Villahermosa, México, diz, no livro do profeta Daniel, encontramos o anjo, o arcanjo Gabriel, trabalhando no programa divino no meio dos gentios para as mudanças de governo, ou mudanças de império entre os gentios. Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo, e disse o reverendo William Branham que anunciará a segunda vinda de Cristo. Livro de Citações, página 33, parágrafo 282. E vamos ler essa partezinha aí. Diz no livro de Citações, página 33, parágrafo 282, diz, e em pé estava ali um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é o mensageiro aos judeus. Recordem, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia o disse assim. E ele escreve, Gabriel é igual, anuncia a segunda vinda de Cristo. Continua dizendo nosso irmão William, assim que estes arcanjos intervêm, não somente com o povo hebreu, mas com os gentios também, para as mudanças de governo. E também tem a ver com a casa de Deus do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a que está esperando a segunda vinda de Cristo com seus anjos, onde os ministérios dos anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias, acompanharão a vinda do Senhor. Como foi mostrado no Monte da Transfiguração, em São Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 13, conforme ao que Cristo tinha, conforme ao que Cristo prometeu, em São Mateus capítulo 16, versículo 26 ao 28, quando diz, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que tenham visto o Filho do Homem vindo em seu reino. Vamos nos deter um momentinho aqui, vamos continuar lendo da mensagem Olhando o que não se vê. Vejam, diz, e na hora da sua morte, o invisível estava ali. Me pergunto se ele tivesse chegado a ser o faraó. Teria sido da mesma maneira? Duvido muito. Mas ele estava seguro quando tomou a decisão correta, e você pode estar seguro de tomar a decisão correta. Ele escreve ali, os profetas dispensacionais têm arcanjos que os ajudam. Continua dizendo, Josué 40 anos mais tarde, e aí, escreve Apocalipse 12:1 ao 17, 13 ao 1, Apocalipse 7, do 1 ao 17, 11, do 1 ao 19, 10, de 1 a 11, 14, de 1 a 9, 17, de 1 a 18, 19, de 11 a 21, 14, de 14 ao 20. Vejam todas as escrituras que ele coloca ali. Agora, depois quando diz, Josué 40 anos mais tarde, depois de ter entrado à terra prometida, e ele sendo o grande general militar em sua primeira batalha, o inimigo tinha protegido atrás das muralhas, onde não havia maneira pela qual ele pudesse entrar para onde eles estavam. Mas pela fé olhou o invisível, porque Deus lhe deu a promessa a Moisés enquanto eles estavam no Egito. Eu dei toda a Palestina, e por fé ele viu as muralhas de Jericó lançadas no chão, e marchou ao redor e ao redor, vestido com toda a armadura, sem nenhuma dúvida em seu coração, crendo que Deus o faria. E quando a trombeta soou e as pessoas gritaram, as muralhas caíram e tomaram a cidade. Por quê? Porque ele viu o invisível. Recordem, antes de chegar a isso, ele estava caminhando uma tarde e viu um homem que estava em pé junto à muralha com sua espada desembainhada. E Josué sacou sua espada e foi até ele e disse, és dos nossos ou dos nossos inimigos?
E o homem, ele escreve, o anjo é igual ao Cristo, e o homem respondeu, eu sou o capitão. E ele escreve, príncipe das hostes do Senhor. Josué soube que a batalha era sua. E aqui escreve Josué e também escreve o príncipe dos exércitos. Ele sabia que a batalha era sua. Ou seja, ele sabia que ia vencer, a prevalecer nessa batalha, porque tinha esse príncipe, tinha o anjo do Senhor, tinha a esse poderoso arcanjo, a esses arcanjos a favor dele. Ou seja, como esses profetas têm essa ajuda da parte de Deus, os quais se movem em cena quando há uma mudança de reino, uma mudança de dispensação. Continua dizendo nosso irmão William, onde paramos diz, portanto, o que foi mostrado no Monte da Transfiguração, recordem que a igreja está representada em um monte. Portanto, vem um reino, vem ao seu reino, pois a igreja, os crentes em Cristo desde faz 2000 anos, ao redor de 2000 anos, estiveram esperando a vinda do Senhor com seus anjos. É o que a igreja do Senhor esteve esperando e o que a igreja do Senhor necessita conhecer, necessita entender. E onde é que se está dando a entender, dando a conhecer, revelando esse grande mistério do sétimo selo? Em uma grande carpa catedral. Vejam o livro das 70 semanas de Daniel, na página 70 dessa versão diz, entendem? Oh, vá, agora Paulo falando, o tempo quando o selo de Deus está sendo conhecido, seu Espírito, seu nome, sua graça, todos estes grandes mistérios que estão saindo agora, planos para a sua igreja e no rapto. O derramamento do Espírito Santo fez isso, isso é o que ele fez nos últimos dias. E ele escreve a fé de rapto, sétimo selo e o nome. E também escreve, desenha uma estrela de Davi. E escreve, quando o selo de Deus está sendo conhecido. Quando é que o selo de Deus está sendo conhecido? É neste tempo, onde se está abrindo esse mistério, está se revelando o que é o sétimo selo. O irmão Branham abriu 6 selos, mas vejam a bênção tão grande que a igreja do Senhor tem neste tempo final, no cumprimento da grande carpa catedral, onde se estará abrindo o sétimo selo, o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E esse mistério é que está sendo revelado, do qual o irmão Branham ali falou de que em uma grande carpa catedral estaria se revelando esse mistério e também estaria revelando o nome. E em uma maneira nova, ou seja, numa forma nova, estaria também atuando nessas atividades ali, operando nessas atividades ali. Tudo seria de uma forma simples. Nessa página 33, 26, corrijo, página 26, parágrafo 216, o extrato que lemos, diretamente da mesma mensagem, mas é o extrato que está colocado ali. Ele escreve também, o nome novo é igual na carpa. Vejam como tudo isso tem a ver com esse ministério sob carpa que estaria sendo revelado neste tempo final, o qual é a abertura do sétimo selo. E isso é o que dará a fé para serem transformados e raptados, todos os que estarão nesse lugar que esteve Jesus para ser adotado, ou seja, no topo do monte,
com todos os elementos ali para que isso se torne uma realidade nesse tempo. E poder ver o que diz o irmão William ali, a igreja do Senhor Jesus Cristo é a que está esperando a segunda vinda de Cristo com seus anjos, onde os ministérios dos anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias, acompanharão a vinda do Senhor, como foi mostrado no Monte da Transfiguração. E tudo isso é neste tempo final cumprido, em toda a sua plenitude. Os profetas foram um reflexo e tipos e figuras do que seria sua vinda. Vejam que nessa mesma mensagem, olhando que não se vê mais adiante, ele diz, agora, creem que Deus é ainda um Deus vivo? Creem que estamos vivendo nos últimos dias da dispensação gentia, ou seja, os últimos dias, e escreve últimos dias da dispensação da graça, e as igrejas estão esperando que ele venha. E vocês creem que ele as está preparando para a sua vinda? As sombras da sua vinda já estão na terra. E escreve, estamos na sombra do que ele fará na sua vinda. As sombras da sua vinda já estão na terra. Problemas, desespero, perplexidade do tempo. E a sombra da sua vinda já está sobre sua igreja. E essas coisas que fazemos em seu nome são somente uma sombra do que ele fará quando vier. E escreve Deus, Cristo, refletido em William Marion Branham. Escreve WMB, o tipo e figura da sua vinda. Quando vemos uma criança jazendo ali com leucemia, trazendo de volta a vida em 5 minutos, isso é somente uma sombra do que será quando ele vier. Vejam como tudo isso refletiu e é uma sombra do que ele vai fazer na sua vinda. O pó da terra se levantará de novo na beleza da juventude. Essa é somente uma sombra, mas é para que você saiba que já vem. Agora soltemos e deixemos de um lado todo o peso. E aí, termina, mas está borrado, completaremos depois quando buscarmos a fita, mas vejam como ainda fala também que diz, o pó da terra se levantará de novo na beleza da juventude. Aí fala desse novo corpo eterno e glorificado que ele prometeu para cada um de nós e que o cumprirá neste tempo final. Bem, estas são as palavrinhas que estou mandando a todos que estão reunidos, e os que não mencionei, volto e reitero que essa saudação é para todos, e que Deus os abençoe grandemente, que Deus os guarde e continue abrindo entendimento, continue abrindo as Escrituras para compreender este grande mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, o qual esses arcanjos estão diretamente nesta mudança que houve de dispensação, o qual nos ajudam, continuarão nos ajudando, para que assim tudo caminhe conforme o programa divino. Por isso, quando ele escreve aí, os profetas dispensacionais têm arcanjos que os ajudam. E sabemos que um deles é que anunciou a primeira vinda do Senhor. E também anunciará a segunda vinda. Como ele escreveu ali no livro de citações que escreveu Gabriel, é igual. Anuncia a segunda vinda de Cristo. Que Deus os abençoe grandemente, que Deus os guarde e continue passando um dia cheio de grandes bênçãos.